Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 128. Salmo de número 128. Nós falamos hoje pela manhã que estaríamos compartilhando nesta noite sobre este salmo. Salmo de número 128. Eu quero pedir que você nos acompanhe silenciosamente na leitura deste precioso salmo sobre a família, sobre este Deus da família. Vamos nos colocar de pé. O Salmo de número 128, ele nos diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Que o Senhor Deus se digne de nos abençoar e aplicar a sua palavra aos nossos corações. Quero convidar a todos a curvarem a sua fronte. As crianças vão permanecer com os seus pais nesse mês de janeiro. Nosso departamento infantil da noite estará voltando, assim Deus nos permita, no primeiro domingo de fevereiro. Se porventura você precisar usar o berçário está à disposição. É só falar com nosso funcionário, zelador, ar-condicionado, climatizado, estará à sua disposição. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela bênção da família, pela bênção dos teus propósitos para as nossas vidas através da família. O Senhor instituiu e criou a família para o louvor da tua glória. E nós, ó Deus, aqui estamos para exaltarmos e glorificarmos o teu nome. E como famílias reunidas, como a grande família, a tua igreja, aqui estamos, ó Deus, para cultuarmos ao Senhor e nesse momento para recebermos a tua palavra, aquilo que a tua palavra quer falar aos nossos corações. Que o teu Espírito possa aplicar a cada um dos nossos corações, a partir do meu próprio coração, da minha família, a cada família aqui. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, aqueles que nos acompanham pela internet, usando as mídias, as redes, que o Senhor esteja abençoando a cada família e nos ajudando a entender os teus santos propósitos e a tua vontade para as nossas vidas. Nós te oramos e te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Eu queria justamente esse louvor, a família é um projeto de Deus, estava projetado aí, se puder voltar a ele. Eu não sei se nós pensamos naquilo que nós cantamos. E olhem bem para o que está aí, e aí depois nós vamos pensar na letra, no texto do Salmo 128. A família é um projeto de Deus, algo que Ele planejou para nós. O exercício do amor que vem do trono do Senhor. Pai que, como autoridade do lar, estende as mãos e abençoa os seus. Mãe que é um exemplo de mulher de Deus. Filhos que obedecem aos seus pais. Unidade entre os irmãos. E um casal que se ama e tem Cristo Jesus em primeiro lugar. O inimigo não vai apagar o que o Senhor instituiu. O meu rei é quem age por mim. Minha família pertence a ti. Vem, restaura o que precisa ser tocado por tuas mãos, Senhor. Que a tua graça se renove em mim e também no meu lar. Que assim seja. É um louvor que fala sobre aqueles que compõem o lar. Ele foi composto por Daniel Costa, da Igreja Batista Central de Fortaleza. Tive a oportunidade de, há muitos anos, conhecê-lo. A sua esposa, ela filha do pastor Armando Bispo e de Heloísa,
e num dos congressos, há bons anos atrás que fomos, depois que vimos a composição, já desde o ano de 1993, acompanhando a igreja, o casal, eu lembro que eu me dirigi com Solange até a esposa Daniel Costa, e eu disse, eu estou aqui para dizer que os pais, os seus pais, são uma grande bênção. Como Deus usou eles, e principalmente o pastor Armando, na minha vida, como através de pregações, de congressos, como me abençoou, e então eu creio que também tenha abençoado as igrejas por onde passamos. E testemunhar da bênção, e como ela ficou feliz, como filha de pastor, de ouvir isso, de ouvir de outro pastor, e ouvir algo que com certeza ela já sabia, e pensar na família, no propósito de Deus através da família. Eu quero convidar você a pensar sobre este salmo e o que esta palavra nos diz aqui. Como o salmo nos coloca, como a palavra do Senhor é colocada para os nossos corações. Este Salmo 128, ele faz parte de uma pequena coletânea de 15 salmos, pequenos, concentrados, vários assuntos religiosos são tratados aqui. Desde o Salmo 120 até o Salmo 134, são pequenos salmos, como se fossem de bolso, como uma coletânea de louvores de bolso, que você poderia estar usando nos afazeres diários, que eram usados também como chamados os cânticos de romagem, quando o povo se deslocava da sua cidade até a adoração lá em Jerusalém, nas festas em Jerusalém. E o povo se deslocava e eles iam cantando o salmo, adorando ao Senhor na direção do templo. Eles iam até lá, adorando ao Senhor, até chegarem ao templo. Pequenos salmos, mas com ensinamentos profundos para as nossas vidas. Eu lembro quando há exatos 30 anos, 1993, eu sou muito de anotar as coisas, e naquela época não tinha a facilidade da internet, aí é que ou você anotava ou você perdia aquilo. E eu lembro quando anotei uma frase de uma novela, de uma grande emissora do nosso país, e essa novela falando sobre família, a frase que foi dita então foi: família nunca melhora, sempre piora, ou melhor, a gente se acostuma. Percebam a sagacidade, a astúcia da frase. Família nunca melhora, sempre piora, ou melhor, a gente se acostuma. Naquela época, em 1993, até o ano 2000, era a perspectiva de que 1 em cada 3 famílias passaria pelo divórcio. Ou seja, 33% dos casamentos enfrentariam o divórcio. Hoje nós temos estatísticas apontando que 1 em cada 4, ou seja, já caiu. Não positivamente, ou seja, 1 em cada 4 famílias. 1 em cada 4 famílias passam, então, têm a possibilidade de passarem pelo divórcio. Como termos uma família abençoada? Mas não só ter uma família abençoada, como é que a nossa família pode ser uma família não só abençoada, mas também abençoadora? O que é que a palavra de Deus nos fala sobre as pessoas deste salmo? E como Deus quer agir, o que Deus quer dessas pessoas e como é essa relação com o próprio Deus e entre as pessoas da família. Como nós precisamos nos reencontrar, e principalmente enquanto sociedade ocidental, quando muitos países se dizem então de origem cristã, seja pelo protestantismo, seja pelo catolicismo, mas se declaram cristãos. Mas que tipo de cristianismo nós temos vivido? Como nós temos vivido isso? A vida cristã em família. E o que é que a palavra de Deus então nos apresenta? Então eu convido você a voltar ao Salmo de número 128, como lemos. E a palavra começa nos falando sobre o homem. E não é homem de modo geral. Ela está falando sobre o homem, o ser humano masculino. E olha o que a palavra nos diz no Salmo 128.
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A palavra de Deus nos fala, irmãos, que a razão da felicidade de um lar está neste temor ao Senhor. Olha como a palavra de Deus nos diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E temer aqui não é bem proposital o aspecto de medo, de um relacionamento marcado pelo medo, e nós temos muito isso no meio da religiosidade. As pessoas vão fazendo as coisas por medo, e você tem isso muito presente em todas as religiões, inclusive no que se é denominado de cristianismo. É o medo. Nós temos o medo de não termos o nosso sustento material, nós temos o medo de perdermos a própria família, nós temos medos que vão sendo alimentados, e nós nos perdemos no meio desses medos e não pensamos que a nossa vida com Deus não pode estar baseada em medo, não. Nós temos um Pai amoroso, tremendo, justo, sim, sem dúvida alguma, e por isso há o aspecto, sim, do medo, e às vezes o medo é salutar nesse aspecto, mas não que a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus precise ser baseada no medo, não. A Bíblia nos diz aqui, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, está se referindo à reverência, a um relacionamento certo com Deus. É alguém que respeita tão profundamente a Deus, e a palavra então está chamando à responsabilidade o homem. Quantos homens temos aqui, casados ou não? Levante sua mão se você é homem. Sim, não tenha medo, pode levantar. Nem tenha medo aqui nem lá fora. Você é homem, levante sua mão. Tá certo, ok. Se seu marido tiver com dificuldade, mulher, ajude ele. Seja uma Débora na vida dele, abençoe ele. Ok, amém. Ah, sim, já tinha levantado. O músico regente. Ok, pode baixar. Relacionamento certo é para nós, homens. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que reverencia a Deus, que respeita a Deus, que ama profundamente ao Senhor, mas não para aí. A Bíblia diz, e anda nos seus caminhos. Ele não só conhece de teologia, ele não só conhece de Bíblia, ele não só tem um relacionamento pessoal, guardadinho na casa dele, um tempo dele com Deus, não, mas ele anda, no dia a dia, ele está com o Senhor e o Senhor está com ele. E quando a Bíblia fala de andar nos seus caminhos, diz respeito à obediência, a hábitos que são aprendidos de Deus, da sua palavra. Então a preocupação desse homem é fazer conforme o que a palavra de Deus nos ensina. Ou seja, reverência sim, temer ao Senhor, relacionamento certo com Deus, que é demonstrado na prática, no dia a dia, cumprindo os seus propósitos e a sua vontade. Isso tem tudo a ver lá com aquele salmo de número 1, o salmo 1, versículo 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É esse homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, é um contraste deste que está se perdendo, que está andando no conselho dos ímpios, está parando no caminho dos pecadores, e porque anda no conselho, porque para perante os pecadores, ali os ímpios, então ele termina se assentando no meio da roda de escarnecedores e sendo contado como um deles. E alguém então para e diz, fulano é crente? Eu não sabia. Se eu contar para você aqui as histórias que ele conta lá no nosso grupo, quando a gente se reúne, o que a gente vai fazer, o que ele conta das aventuras dele, que terror. Não, a palavra de Deus diz que esse homem é um homem que ele teme ao Senhor e ele anda nos seus caminhos. Por isso, ele vai comer do trabalho das suas mãos. Ele vai ser feliz independentemente de quanto ele ganhe. Todos nós conhecemos pessoas muito ricas e infelizes. E nós também conhecemos pessoas pobres, com poucos recursos,
mas tão felizes, cujo maior prazer é adorar e servir ao Senhor Deus. É quando esse homem ele é feliz, ele come do trabalho das suas mãos. Ele não é injusto, ele não é enganoso, ele não é um ladrão, ele não come pelo roubo, não. E Deus abençoa a vida dele, quer seja no muito ou no pouco material. Isso não é o mais importante. O mais importante é o Deus que está presente na vida dele. Esse é um homem abençoado, que faz parte de uma família abençoada e abençoadora. Esse homem é tão feliz que a Bíblia diz que a esposa desse homem, ela é relatada aqui no versículo 3, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Esse homem que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, esse homem aqui, a sua esposa, ela é comparada a uma videira frutífera. E ela está, diz a palavra, no interior da casa. Isso é importante, a gente pode talvez não entender bem a linguagem do salmista, mas isso contrasta veementemente com aquela mulher de Provérbios, aquela mulher adúltera, que está de esquina em esquina, que está sempre atrás de homens, sempre atrás de relacionamentos, porque ela não satisfaz. Ela é insaciável. Ela também não se dá o respeito. Ela não teme a Deus, ela não respeita a Deus, ela não segue a palavra de Deus. É um grande contraste que é feito. A tua esposa no interior de tua casa. A Bíblia não está dizendo que essa mulher não pode trabalhar fora. A mulher virtuosa que está lá em Provérbios, ela é uma mulher que cuida da casa e ela tem afazeres fora. E nós vemos uma sociedade muito desafiadora nesse aspecto. Eu tenho muito a agradecer a Deus por uma esposa. Solange, quando nós nos casamos, ela tinha apenas 3 anos de convertida. E eu tenho muito a louvar e exaltar e agradecer a Deus. Não é fácil ser esposa de pastor. Não é fácil. Porque a esposa do pastor, ela vivencia a igreja, ela é membro da igreja. A esposa de um gerente é uma realidade. A esposa de um professor é outra realidade, e por aí vai. Mas a esposa do pastor, ela está inserida naquele contexto de trabalho. E eu agradeço muito a Deus. Eu já a conheci trabalhando, eu não pedi que ela saísse do seu trabalho. Ela foi muito sábia em administrar a casa, a criação dos filhos, e dar conta do potencial que Deus lhe deu. E aí, então, em um dado momento, ela passou em outro concurso, ela preencheu um outro horário. As meninas já estavam maiores, já dava como a gente dar um jeito lá, se organizar, ok? E a vida foi seguindo. Eu sempre olhava para as filhas e dizia, busquem entender qual a vontade de Deus para a vida de vocês. Minha mãe não teve essa oportunidade de concursos e de trabalhos assim, ela ajudava muito meu pai. Somente 7 filhos, quando vieram do interior para cá, 3 filhos. Ela viajava, como muitos, talvez, aqui a turma mais antiga tenha feito, comprar roupa em Fortaleza, voltar, ia nas repartições, vender tudo, enquanto os filhos estavam na escola, uma luta enorme. E essa mulher que está trabalhando. E nós não estamos desvalorizando. Eu fui filho de uma mulher que era doméstica. E nós aprendemos a respeitar isso. Agora, também entender aquela mulher que trabalha fora. E como esposo procurar ajudar, considerando que ela está tendo um turno lá fora, ou talvez mais de um turno. Então, como é que a gente pode abençoar essa esposa? Quando ela tem uma responsabilidade dentro de casa e ainda tem afazeres fora. A mulher virtuosa, ela tinha afazeres fora também. É só você dar uma olhada em Provérbios 31. Quanto era desses afazeres é outra questão. Como é que isso vai ser administrado é uma outra questão. Agora, jamais eu diria que a minha esposa, ela não foi fiel a Deus, não cumpriu a vontade dele, do Senhor. Não, não, não. Eu tenho muito a admirar e a dizer, Senhor, louvado seja o teu nome. Quando, no primeiro ano de casamento, e muitos irmãos sabem aqui, e eu não tenho vergonha de dizer, ela já me pediu muito que eu não falasse mais sobre isso, mas isso eu não atendo ela. E nós choramos na cama quando fomos dormir já tarde da noite. Porque num desentendimento sobre um assunto, uma discordância lá, a coisa foi se agravando,
e eu perdi as estribeiras, e eu disse assim, se você fosse aquela mulher de Provérbios 31, nós não estaríamos, a mulher virtuosa, nós não estaríamos aqui nessa conversa. Ali aconteceu, se você não sabe, a Terceira Guerra Mundial. Ali aconteceu. Você agora pode esperar a quarta, a terceira já aconteceu há muitos anos ali. E nós choramos ali. Travou ali a conversa. Porque eu estava cobrando dela a mulher virtuosa, quando eu ainda estava e ainda estou em processo de ser um homem virtuoso. E ali nós terminamos aquela noite, parando, deixando a conversa para seguir depois, orando e na oração, chorando, os dois chorando ali. Clamando por misericórdia a Deus, pedindo a bênção do Senhor. E eu fui vendo uma mulher cada vez mais virtuosa, que trabalhava em casa e trabalhava fora. Não é fácil. Quer aprender um pouco? Procure mulheres que foram assim aqui na igreja. Procure ela. Converse com ela sobre isso. Mas não porque queríamos ficar ricos. Não, nós estávamos trabalhando e vivendo. E buscando entender qual a vontade de Deus. O que é que Deus quer para a gente? Como é que Deus quer que a gente viva? Como é que Deus quer que a gente proceda? Nós temos muitas mulheres virtuosas e louvado seja Deus por isso. Mulheres que são como o Salmo nos diz aqui. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. A videira era símbolo de frutificação, de fertilidade. Por isso que muitas mulheres se entendiam como amaldiçoadas quando elas eram estéreis, quando elas não podiam gerar filhos. A videira era era símbolo do encanto nupcial, como está lá em Cantares. Você vai encontrar lá em Cantares, no capítulo 7, de 8 a 13, o símbolo da videira, como um encanto nupcial. Era símbolo também de festividade, está lá em Juízes 9, 13. E olha que o que faltou, não faltou comida na festa lá do casamento em Caná da Galileia, faltou do vinho, e o vinho é feito do fruto da videira. O vinho era usado ali como um líquido para o alimento, para a festa, era símbolo de festa. Então o que a palavra de Deus está dizendo é, essa mulher, ela é motivo de alegria para o seu marido. O seu marido se alegra de ter esta mulher dentro da sua casa. Já encontrei homens crentes de dizer assim, pastor, eu trabalho muito, e minha esposa, meus filhos reclamam que eu trabalho demais. Agora deixe-me confessar uma coisa, eu trabalho demais mesmo, porque eu quero chegar em casa perto de meia-noite, me acabando de trabalhar, cansado, e eu fiquei assim, pasmo, né? Eu disse, bom, tudo bem que a gente gosta, eu gosto muito de trabalhar, agora tem os limites. E ele parou e disse, é porque eu quero chegar em casa, tomar um banho e dormir. Eu não quero conversar. Se eu for sentar numa mesa, se eu for para a sala, não. Eu vou me estressar, o senhor não conhece bem minha esposa, meus filhos, aí a gente tem que clamar misericórdia. A esposa precisa ser sábia, o homem precisa ser sábio também, mas essa mulher é motivo de alegria. Ele quer voltar para o aconchego, o abraço da esposa, esse homem. Quer ter o prazer de caminhar com ela. Ela está no interior da casa. Ela faz diferença naquela casa. Essa família abençoada e abençoadora, ela não só tem este homem abençoado e abençoador, ela tem também uma mulher, esta família, uma esposa que está no interior da casa como uma videira frutífera. A Bíblia fala dos filhos, e aí você vê no versículo 3, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. E é interessante como a Bíblia nos fala três figuras que são usadas para os filhos. No Salmo 127, o versículo 4, o salmista vai dizer, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Os filhos são comparados a flechas. No Salmo 128, versículo 3, eles são comparados a rebentos de oliveira. Rebentos. Aquilo está começando a germinar e crescer ali. E no Salmo 144, versículo 12, eles são comparados a plantas e colunas
do palácio, no Salmo 144, no versículo 12. O salmista compara esses filhos a plantas e colunas do palácio. Então veja, flechas, rebentos de oliveira e colunas do palácio. Tudo isso, o salmista está trazendo a ideia da força que têm então esses filhos. Esses filhos simbolizam para os seus pais força, quando eles estão debaixo do temor do Senhor e da obediência, quando eles andam na presença do Senhor. É o sentido de força no aspecto de esperança. É promessa para o futuro desses filhos. Como Deus abençoa quando nós estamos colocando esses filhos debaixo da direção e criando-os debaixo da direção e da admoestação do Senhor. Napoleão, que não foi boa referência de família e de casamento e de homem com o temor de Deus e andar nos caminhos do Senhor, Napoleão disse algo importante, sim. Ele disse que a França tenha boas mães, porque assim ela terá bons filhos. Olhando a importância de ter bons filhos, ele viu isso partindo de boas mães. Mas ele precisaria dizer que a França tenha bons pais e boas mães. Não só boas mães. A responsabilidade de criar os filhos no temor do Senhor, de ensiná-los a andar nos caminhos do Senhor, não é só da mãe, é do pai. É pai e mãe que vão orientar os seus filhos a amarem ao Senhor. Que a França tenha boas mães, sim, mas precisaria de bons pais, para que assim ela tenha bons filhos. O salmista está dizendo que essa família é uma bênção, quando tem esse homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quando essa família tem uma mulher que ela está preocupada com a sua casa e ela é como uma videira frutífera, ela é motivo de alegria, de festa no meio da sua família. Quando esses filhos, eles estão criados no temor do Senhor, eles são como rebentos de oliveira, eles são promessa para o futuro, são força que Deus está dando ali àquela família. Por isso que esse salmista vai dizer: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, o homem que teme ao Senhor. E todas as vezes que a expressão aqui é usada, Senhor, ela está se referindo àquele nome de Deus que foi perdida a pronúncia, talvez Yahvé, aquele tetragrama ali hebraico, é trazendo o poder e a força do nome de Deus. Nós precisamos de Deus na nossa família, não só nas nossas palavras. Nós precisamos de Deus no meditar e no orar e no agir dentro e fora das nossas casas, para que possamos abençoar outras famílias. E assim então a Bíblia vai terminar, o salmista vai terminar o salmo dizendo: o Senhor te abençoe desde Sião, o monte Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. O salmista vai terminar mostrando que a nossa piedade, a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Deus, o salmista está preocupado e sendo dirigido por Deus para escrever, para que nós não nos percamos com um pietismo individualista, introvertido. Há pessoas vivendo uma espiritualidade muito trancada nelas mesmas. Também o salmista quer evitar que essa família se transforme numa bolha e ache que a vida espiritual é só ela e que ela não pode se relacionar com as outras pessoas, porque elas vão se contaminar. É como se elas tivessem que sair desse mundo. Os monastérios estão cheios das histórias de pessoas que, desejando se afastar do mundo, elas também vivenciaram o mundo dentro dos próprios monastérios, porque o pecado estava dentro dos seus corações, não estava nas paredes da cidade. Se afastaram, foram para os montes, os lugares elevados, e o pecado foi com eles, no meio dos corações, dentro, dos corações. O salmista está dizendo que não, é hora de viver essa piedade na sociedade, no dia a dia, no trabalho, onde quer que você esteja, no seu ambiente de estudo, nos seus relacionamentos ao redor da sua casa. É abençoar famílias, onde quer que nós estejamos, é o desafio. É valorizar o testemunho, é valorizar a vida em comunidade, quando nós aprendemos uns com os outros, quando nós aprendemos uns com os outros. E aqui está o segredo
desta família abençoada e abençoadora. É uma família que teme ao Senhor, que ela respeita, reverencia a Deus. E ela tem um respeito tão grande por Deus, que ela quer cumprir os seus mandamentos. Como Jesus disse, os meus mandamentos não são penosos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se nós amamos ao Senhor, nós precisamos, como família, dia após dia, aprender a cumprir os mandamentos do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos estar reunidos para adorar, vamos nos reunir para adorar, domingo após domingo, e no dia do Senhor ainda mais, com maior alegria e prazer, ansiar por esse dia, sim. Às vezes, como ansiamos por um dia de lazer, por uma reunião familiar, ainda mais por estarmos reunidos como povo de Deus. A Bíblia nos diz que nós devemos perdoar e exercer o perdão no meio da família. Façamos isso. Senhor, me ensine a perdoar, para que os relacionamentos possam estar sendo restabelecidos, restaurados. A Bíblia nos ensina que nós precisamos de disciplina no meio da família. Vamos exercer a disciplina, vamos cuidar, vamos mostrar que o que é pecado, nós não vamos nos envolver com aquilo, e em amor nós vamos dizer, não, disso aqui eu não vou participar. Mas a família está decidindo, ok, a família vai seguir esse rumo, mas eu não vou. A minha família, o meu núcleo familiar não vai participar disso daí. Não, disso aí não. Que a palavra de Deus condena, então eu não vou estar nessa. Então nós vamos buscar entender, sim, cada área daquilo que Deus quer para as nossas vidas. A Bíblia diz que nós precisamos administrar as nossas finanças, nós precisamos ser fiéis a Deus, nossos dízimos e ofertas. Eu não vou buscar subterfúgio, eu não vou atrás de desculpas, de invencionices e tantas outras coisas mirabolantes, mas para o quê? Para não cumprir o que a palavra de Deus está falando? Não, Senhor, me dê sabedoria. Eu sei que o meu coração é insaciável, Senhor. Se eu não aprender a dizimar, a ofertar, esse mamon, esse dinheiro, essas posses, isso vai tomar conta do meu coração. E a Bíblia então vai nos ensinando em cada área como nós devemos viver. A sexualidade, sim. Senhor, o que é que tu queres? Como é que a tua palavra me orienta para que eu possa viver a sexualidade de modo sadio, no casamento, no relacionamento, homem e mulher, pai e mãe, segundo a vontade de Deus, como casal, unidos no Senhor, casados, abençoados pelo Senhor. E aí vivemos essa sexualidade, e abençoarmos e ensinarmos às próximas gerações como elas devem agir neste campo da sexualidade. Quem vai ensinar isso, se a própria educação está sendo pervertida? No campo político, Senhor, já nós vamos ter eleições. Senhor, dá-nos a graça de vivermos em família e sabermos viver em família. Dentro de casa, com às vezes não só a nossa casa, mas tantos familiares, cada um pensando uma coisa, podemos discutir as ideias, podemos confrontar, discutir ideias, sim, mas nós não podemos nos separar como família. O Senhor nos fez família, e o Senhor nos faz igreja, então nós precisamos nos respeitar, nos amar e caminhar juntos. Sim, os discípulos não pensavam a mesma coisa. Então é a vida em família, onde nós vamos olhar nos olhos uns dos outros, e nós vamos dizer, nós somos de Cristo, e nós vamos caminhar juntos, e nada vai nos separar, porque Cristo é maior do que todas as outras coisas. Então nós vamos amar uns aos outros, vamos cuidar uns dos outros, vamos orar uns pelos outros, e assim como família é o propósito de Deus que nós vivamos. Eu imagino que nesse início de ano, você queira uma família abençoada e abençoadora. Se ela já o é, queira mais. Queira abençoar mais. Eu estou com uma santa ansiedade esperando para ouvir alguns testemunhos sobre esses 50 dias de oração pela família. Já comecei nessas 2 semanas viajando por Alagoas, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, nos reunindo com presbitérios, divulgando, mas eu já comecei a ouvir algumas coisas estarrecedoras e outras muito encorajadoras, muito alegres. Hoje pela manhã eu compartilhei uma das que me deixou muito triste, quando um pastor disse, não nos esqueçam. Quando vocês tiverem coisa boa assim, não nos esqueçam.
Nós estamos esquecidos nesse país tão grande, o nosso estado está esquecido. Não nos esqueça. Aquilo me tocou o fundo do coração. Em um dos estados, nós fomos acompanhados, pegamos um presbítero e fomos a algumas reuniões de presbitérios. E ele foi contando algumas situações também muito dolorosas, de pastores, de presbíteros, de diáconos, de líderes, de igrejas. E ele dizendo: pastor, como a gente precisa orar pela família. Eu disse: é verdade, irmão, é verdade. Como nós precisamos orar e agir. Orar e agir. Oração e ação. Eu quero terminar com uma frase que em muitos casamentos já usei. Quando a Bíblia diz aqui: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu quero que você pense no que disse certa vez Charles Haddon Spurgeon. Ele foi pastor da Igreja Metropolitana de Londres. Ele nasceu em 1834 e faleceu em 1892. Era um pastor batista de linha reformada, 1834 a 1892. Ele foi chamado de o príncipe dos pregadores. O príncipe dos pregadores. Certa feita, um homem gago foi procurá-lo. Eu não vou tentar imitar aqui o gago. Eu não sou gago. Eu falharia. Mas diz a história que o gago chegou para o pastor Charles Spurgeon e disse para ele que ele, o gago, entendia que tinha sido chamado para ser pastor. Já pensou? Você está rindo, né? Eu também. Talvez eu riria baixinho, educadamente. Foi dizer que tinha sido chamado para ser pastor. Sabe qual foi a resposta do pastor Charles Spurgeon? Deus não chamou você para ser pastor. Se Deus chamasse você para ser pastor, Deus não permitiria que você nascesse gago. E o homem foi embora. Um dos seus alunos procurou depois o pastor Charles Spurgeon e perguntou a ele: por que o senhor fez aquilo? E se ele tivesse sido chamado mesmo pelo Senhor? Ele disse: bom, nós já temos um possível bom sinal que ele não foi chamado. Diante do primeiro obstáculo, ele já foi embora. Ele já desistiu de ser pastor. Foi embora. Agora, se Deus o chamou para ser pastor, ele vai voltar. Ele vai voltar. Mesmo que eu tenha dispensado ele, mas ele vai voltar, ele não vai desistir disso. Esse era o estilo de Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores. Não me pergunte que eu não sei qual foi a história do gago. Isso aí eu não sei. O que aconteceu? O gago voltou, não voltou, foi pastor, conseguiu pregar? Não. Crisóstomo, boca de ouro, pregador, colocava 4 cheixos dentro da boca, que ele já tinha uma certa dificuldade para falar. Dicção, São Crisóstomo. Ele colocava 4 cheixos, pedrinhas dentro da boca, que ele dizia: se eu conseguir falar com essas 4 pedrinhas dentro, eu que já tenho dificuldade, se eu conseguir falar, na hora que eu tirar, eu vou falar lindamente. Ou seja, ele piorava a dificuldade dele para vencer aquele obstáculo. Charles Haddon Spurgeon disse sobre a família. Observe bem. Quando o lar é dirigido por Deus e Jesus é Senhor da família, os anjos podem ser convidados a morar nessa casa e não notarão a diferença entre os céus e aquele lugar. Mas quando os membros da família não têm Jesus no coração, quando a palavra de Deus não é seguida, temor ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor, quando a palavra de Deus não é seguida, agora observe bem, e mesmo quando os familiares são crentes, mas predominam as discussões, desentendimentos e brigas, os anjos chegam, notam que ali existe um verdadeiro inferno e voltam. Aí diz Charles Spurgeon: tudo isso porque não são seguidos neste lar os padrões bíblicos para a família. Vou repetir o final. Tudo isso porque não são seguidos neste lar os padrões bíblicos para a família.
Por que nos reunimos domingo após domingo, semana após semana? Porque Deus determinou isso. O Senhor Jesus Cristo falou: eu edificarei a minha igreja, porque nós precisamos aprender uns com os outros. Nós precisamos aprender uns com os outros através da ação do Espírito Santo pela palavra de Deus. Nós precisamos aprender dia após dia como é que o Senhor quer que nós vivamos, para que a gente pratique a palavra do Senhor, para que a nossa família seja uma família abençoada e abençoadora. Domingo após domingo, venha, participe das reuniões, participe dos cultos, da escola dominical, estude a palavra, cresça na palavra, dos pequenos grupos, dos grupos de oração nos lares, aproveite, cresça, ame a palavra do Senhor, estude a palavra do Senhor e busque colocar em prática. Conversa, casal, senta para conversar, o que é que não está legal? Uma coisa de cada vez, não precisa fazer a 4ª Guerra Mundial, a 3ª eu já iniciei, já fiz, mas graças a Deus parou a guerra. Então a 4ª você não precisa começar, mas senta como casal, o que é que não está legal? O que é que não está bom? Escuta um ao outro, você escuta, esposa, você escuta o seu marido, marido, você escuta a sua esposa, filhos, vocês escutam os seus pais, pais, vocês escutam os seus filhos. Olha que a Bíblia está cheia de situações assim. Só tem um que está acima de todos nós, e esse é Deus. E a Bíblia vai dizer lá em Efésios, no capítulo 5, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. É quando a gente está cheio do Espírito Santo, é que aquele marido que é líder da casa e não deixa de sê-lo, ele para e percebe: essa minha esposa está dando um conselho certo, e o errado estou sendo eu. Eu preciso reconhecer isso. E eu preciso falar: minha filha, minha esposa, como você chamar? Meu amor, meu chuchuzinho, meu carinhozinho, eu não sei como é que você chama. Você está certa. Realmente você está certa. E se você, como marido, quiser uma fundamentação bíblica, pastor, olha, eu estou tudo errado, pastor, isso aqui eu estou errado. Como é? Eu chego com que versículo, meu irmão? É para lhe ajudar? Conte comigo. Olha, você tem esse versículo, você vai chegar a ela bem espiritual, diz: olha, você está certa, sabe? Porque a Bíblia diz assim, assim, não precisa nem dizer, foi o pastor que me disse esses versículos. Não, é para lhe ajudar, é para você reconhecer o seu erro, como esposo, perante a sua esposa. Que bênção! Esposa perante o seu esposo, pais perante os seus filhos, filhos perante os pais. Ah, que bênção, Deus ir trabalhando essa harmonia nas nossas famílias. Vamos orar ao Senhor, vamos escovar a nossa fronte. Deus amado, Tu és o Deus da família. Foi o Senhor quem instituiu a família, para a glória do Teu nome. E porque é para a glória do Teu nome, a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, é assim também para a nossa felicidade. Abençoa os nossos lares. Abençoa, Senhor, a cada marido, para que possa temer ao Senhor, respeitar ao Senhor, a Sua palavra, e mostrar isso andando nos Teus caminhos. Com humildade, com quebrantamento. Quebranta, ó Deus, cada marido aqui, a partir do meu próprio coração. Ó Deus, que Tu também possas abençoar cada esposa, que ela seja motivo de festa na sua casa, para o seu marido, para os seus filhos. Que ela possa ser louvada, ó Deus, pelo seu esposo e pelos seus filhos, como a Tua palavra nos ensina em Provérbios: enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Exaltado seja o Teu nome, Pai, por isto. Ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre homem e mulher, pai e mãe, como pais sobre os seus filhos, naquilo que eles buscam seguir a Tua palavra, ensinar e criar os seus filhos no temor do Senhor e no tremor do Senhor, na admoestação, na disciplina do Senhor. Abençoa-os, dá-lhes sabedoria. Abençoa, Senhor, os filhos, para que eles sejam bênção na vida de seus pais, que eles sejam motivo de alegria, que eles sejam como rebentos de oliveira, como flechas, como colunas de palácio, demonstrando a força que o Senhor está provendo para os pais nos momentos de velhice e fraqueza, que eles possam ter a alegria de edificar os seus lares na presença do Senhor.
Há filhos que estão distantes da tua palavra, da tua igreja, do evangelho, que o Senhor possa trazê-los, quebrantá-los, mudar os seus corações. Atende, ó Deus, ao clamor de pais que vêm às vezes há tantos e tantos anos orando pelo retorno de seus filhos. Há pais que estão enfrentando lutas neste momento para que os seus filhos não se afastem dos teus caminhos. Há casais, jovens, namorados, noivos, há casais recém-casados, que o Senhor estenda as suas mãos e abençoe a cada um deles, que eles se proponham a ser homens e mulheres do Senhor, para que eles possam abençoar a cidade como se estivessem morando em Jerusalém, ao nosso país como se estivessem morando em Israel, para que vejas e vejam a prosperidade de Jerusalém e vejam os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Que assim seja, Senhor, conforme o Salmo nos diz. Que possamos ser bênção não só no nosso lar, mas na nossa vizinhança, onde moramos, onde estudamos, trabalhamos. Que possamos ser bênção na cidade do Recife, no estado de Pernambuco, no Brasil e até fora dele, conforme o Senhor conduzir a cada um de nós. Te oramos assim, Pai, pedindo a tua bênção sobre estes 50 dias de oração, sobre esta campanha, Senhor, em prol da família, clamando a tua misericórdia, graça e poder sobre famílias, as nossas famílias que precisam ser tocadas pelo Senhor, restauradas, trabalhadas pelo Senhor. Abençoa-nos, para que sejamos família, sim, abençoadora, e sejamos uma família abençoada como temos sido, Senhor, por Ti. Te oramos assim, Pai, no nome de Jesus, e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor.